Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum e muito frequente dentro do consultório, que é a artrose no quadril. Tá? Hoje em dia a gente chama até de osteoartrite, é um termo mais elegante e mais difundido para a gente unificar, né, dentro da comunicação médica. Mas para o público em geral, o problema é conhecido como artrose. Mas aí o que é artrose, no final das contas? Muita gente tem concepção, a ideia de que a artrose é um problema único e exclusivo da cartilagem, da junta em si, lá onde tem articulação. Não é verdade, tá? A artrose no quadril, ela pode acontecer, claro, em diversas articulações, mas a gente vai falar aqui sobre o quadril. A artrose no quadril, ela é um problema que tem diversas causas, tá? Ela tem diversas origens e são vários os fatores que podem influenciar e precipitar o surgimento da artrose, que culmina com dor, limitação de movimento e incapacidade funcional. Tá? Então, a gente hoje vê a articulação como um órgão também, como o coração, como o pulmão, o fígado. A articulação ela é considerada um órgão. E esse órgão tem um funcionamento muito complexo, são várias estruturas que estão envolvidas numa articulação. Na parte mais profunda da articulação, na camada mais profunda, que é a primeira camada que a gente estuda, a gente tem como composição ossos e cartilagem. O osso é aquela parte mais dura, mais rígida da articulação que vai dar sustentação mecânica e vai dar alavanca para a gente poder fazer os movimentos. Tá? O osso também tem outras funções, mas para a articulação essa é a função essencial dele. Nas partes onde os ossos se encaixam, se articulam, a gente tem um revestimento liso, mas muito resistente e bem macio, chamado cartilagem. A cartilagem é um tecido do corpo que tem células e também tem colágeno, que tem a função de diminuir o atrito entre essas superfícies articulares para facilitar o movimento. Tá? Eles produzem uma série de substâncias para lubrificação, para bom funcionamento do corpo, e a proteína essencial dela é o colágeno, ela é muito importante. A gente tem colágeno no corpo inteiro e na cartilagem não é diferente. Tá? Um pouco mais acima, numa camada um pouco mais superficial, a gente tem os ligamentos da articulação, a cápsula articular. Ele serve para dar sustentação também à articulação e estabiliza. Ela faz com que a articulação funcione de uma maneira mais estável, mais homogênea, para a gente diminuir as forças que estão dentro da articulação, seja pressão ou seja o atrito, e ela tem um funcionamento mais adequado, com uma durabilidade maior da cartilagem, uma durabilidade melhor do osso, e sem essa instabilidade, o movimento fica mais eficiente. Tá? Associado a essa estrutura, a cápsula articular e os ligamentos da articulação, a gente tem com essa mesma função músculos, tendões, tá? E essas estruturas funcionam como verdadeiros tirantes, eles são como cordas, eles efetuam o movimento e ao mesmo tempo que alguns músculos efetuam o movimento, naquele mesmo movimento outros músculos estabilizam a articulação durante a movimentação. A gente chama isso de estabilização dinâmica, é uma estabilização que ocorre durante um movimento. A cápsula articular ela tem uma função mais estática. Tá? Mais acima, aí nessa área de transição entre essa segunda e a terceira camada, a gente tem nervos, artérias, veias, tudo isso compõe. Eles vão dar nutriente para a articulação e vão emitir impulsos elétricos, né, para coordenar bem essa articulação. Acima disso a gente tem pele e gordura que também tem uma sustentação e proteção para essa estrutura. Tá? Todas essas estruturas estão em risco, ou estão afetadas ou mais ou menos gravemente durante o processo de artrose. Vamos falar um pouco de etiologias da artrose. Né? A artrose tem causas, né? Causas mecânicas, causas inflamatórias e causas traumáticas. São basicamente essas as causas da artrose. Às vezes elas acontecem em conjunto. Você pode ter um trauma e ter um processo inflamatório acontecendo. Você pode ter uma infecção e ter um processo inflamatório. Tá? E muitas pessoas, mais até do que a gente imagina, do que a gente calcula, muitas pessoas têm alteração mecânica no funcionamento do quadril por causa de formações anormais dos ossos que compõem a articulação do quadril. Então a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, ou o acetábulo, que é o buraquinho onde a cabeça do fêmur encaixa, eles podem apresentar alterações na forma que levam a um funcionamento diferente. Com isso, propiciam ou colocam em risco essa articulação a um esforço maior e um desgaste precoce. Tá? Como que a artrose se manifesta? A artrose ela se manifesta basicamente, essencialmente com dor, limitação de movimento
e perda de função gradual. Como é que funciona isso? A dor, inicialmente a dor ela vem como desconforto. É você lembrar que o quadril existe, como eu falei naquele outro vídeo. Se você lembra que seu quadril existe, alguma coisa não está normal. Você sente aquele desconforto, você sente alguma coisa, algum tipo de cansaço nessa região. Você fala assim, olha, minha junta está meio cansada, meu músculo parece estar meio fatigado. Isso pode ser um sinal de que tem algum problema acontecendo, tá certo? Se a gente não cuidar a tempo, se a gente não avaliar direitinho e diagnosticar aquilo que precisa ser diagnosticado, isso pode evoluir para dor mesmo. E a dor começa nos esforços maiores, numa atividade esportiva, em algumas pessoas que têm profissões onde você tem que movimentar muito o quadril ou que você tem que sobrecarregar seu quadril com uma carga adicional, como por exemplo, quem carrega muito peso, alguém que trabalha com estoque, que trabalha com construção civil ou que agacha e levanta muito, atletas, isso pode começar com dor. E essa dor, à medida que o tempo vai passando, ela começa numa atividade mais intensa, depois nas atividades do dia a dia, podendo até vir a dor em repouso, dor em posição parada, quando você está parado. E pode ter irradiação, ela pode descer, pode ir para a lombar, pode ter uma série de manifestações. Tá? O segundo ponto que eu falei é a limitação de movimento. Então, as pessoas que têm problema no quadril, elas percebem que o quadril não movimenta direito. Muitas vezes tem problema num quadril só e o outro quadril serve de comparação, tá? Provavelmente você já ouviu alguém te dizer, nossa, eu sempre fui encurtado. Eu sempre tive musculatura muito encurtada, eu não consigo alcançar meu pé, eu não consigo sentar de perna cruzada. Às vezes, e a maioria das vezes, de fato, tem algum tipo de encurtamento muscular que limita essas funções e que um bom acompanhamento com um profissional de educação física, com um fisioterapeuta, resolve tranquilamente esse problema. Mas aqueles casos onde o paciente sempre fala, às vezes ele fala, desde menino eu sou encurtado, desde que eu era menina eu não consigo alcançar a ponta do meu pé, muitas vezes ele tem uma alteração na forma dos ossos do quadril que levam a esse encurtamento. Então fique atento, se você conhece alguém ou se você tem essas limitações, é importante avaliar seu quadril, porque muitas vezes o problema está lá, tá certo? E a terceira é perda da capacidade funcional. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente conhece, algum parente que é um pouco mais velho, que fala, eu não consigo andar muito tempo, eu não consigo ficar sentado muito tempo, eu não consigo ir para o cinema, eu não consigo dirigir durante muito tempo, fazer uma viagem de carro, uma viagem de ônibus, numa viagem de turismo onde você precisa caminhar muito, subir, descer escada, ladeira, e a pessoa fala, queixa, minha perna cansa, meu quadril dói, minha bunda dói, meu glúteo dói. Isso pode ser um problema no quadril. Tá? E é uma das manifestações da osteoartrose, que é o principal problema do quadril. Tá? É um dos principais, um dos mais importantes, porque isso leva a uma limitação funcional grande. Tá? Tanto da parte recreativa, esportiva, como também aspectos da vida diária. Tá? Trabalho impactado, atividades sociais são impactadas, atividades essenciais do dia a dia, como ir para o mercado fazer uma compra, cuidar da casa, passar um tempo com a sua família em uma atividade recreacional, uma atividade de lazer, tudo isso é impactado. Tá? Então, o paciente, as pessoas vão apresentar muita dor e muita limitação. Isso é frustrante, de uma certa forma, porque as pessoas que são acometidas, em especial as pessoas que são acometidas quando jovens, elas começam a ficar ansiosas com relação ao futuro, começam a ficar apreensivas e falar, poxa, se eu tô assim agora, como é que vai ser lá na frente? Esse tipo de coisa precisa ser evitado, tá? E eu tô aqui para isso, para trazer para vocês essa consciência e para mostrar para vocês que é importante a gente, no primeiro sinal de alerta, procurar uma avaliação adequada com um especialista capacitado. Eu sou essa pessoa que vai te ajudar. Então segue o canal, clica aqui embaixo nos alertas para você receber, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber uma mensagem, encaminha para quem precisa. Eu tô aqui para ajudar quem precisa, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.